Dark Souls, um dos mundos mais complexos e bem feitos na história dos jogos. Desde mundos inteiros escondidos em pinturas e até mesmo um level design invejável, se me permite dizer, Dark Souls é famoso por ser um jogo bem punitivo, digamos assim. Ele não deixa de recompensar nós, os jogadores, pela nossa curiosidade. Claro, na maioria das vezes essa curiosidade nos faz nos arrepender de sequer pensar em explorar essa terra. Mas algumas vezes, raramente, somos recompensados com uma das melhores paisagens já vistas e recompensas que nenhum outro jogador poderia receber. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais flopado do YouTube brasileiro. Dessa vez estamos aqui para falar de uma das áreas mais insanas que eu já vi em qualquer jogo, Ash Lake. Se você já jogou Dark Souls 1, já deve ter se deparado com essa área pelo menos alguma vez. E por que eu digo que é uma recompensa pela sua curiosidade? Bom, porque simplesmente os devs da From Software têm uma tara de te punir sempre que possível nesse jogo. Tipo aqui nessa área de Lost Island, nesse poço de bosta e tristeza, onde tu simplesmente acha um buraco com uma névoa, e qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vamos pular! Até que tu chega nesse lugar que parece mais um corredor com assets perdidos do mapa que ninguém ia usar e mais uma vez se depara com mais um buraco que ao cair lá dentro, você se depara com uma fogueira. Só que tu se pergunta, o que uma fogueira tá fazendo aqui embaixo? Até que você se aproxima e simplesmente é molestado por um monte de bicho de fogo que dá um dano do caramba. Parabéns, amigo, você foi trollado. Mas claro que nem tudo é um mar de merda nesse jogo. Os devs fazem áreas incríveis que você nem saberia da existência se não visse um detonado do Tática DS, o herói do fandom de Dark Souls. Como por exemplo o mundo pintado de arames, que pra tu entrar tu tem que basicamente derrotar um boss que tu viu lá no começo do jogo, e tu deve primeiramente pegar Peculiar Doll, localizada em Northern Undead Asylum. Ao revisitar o lugar mais tarde na jogatina e ao examinar a grande pintura que está guardada em Anorlondo, o jogador misteriosamente será levado para uma área reclusa. Possui pelo menos uns 10 tipos diferentes de inimigo e se tu provavelmente fizer a bosta de entrar lá sem estar upado o suficiente, tu provavelmente vai ser mais uma vez esgurmitado pelos bichos que tem lá. Fuck this shit, I'm out. Mas enfim, eu acho incrível como os desenvolvedores desses jogos criam mapas inteiros que pelo menos 90% dos jogadores só vão ignorar na primeira vez que vão jogar. Isso mostra o tanto de amor e carinho que os devs tiveram para fazer o jogo. E para recompensar os jogadores curiosos, eles fazem áreas como essas terem benefícios que só quem entrou lá poderá receber, e muitas das vezes, peças de lore que tu nem sabia da existência. Bom, já que estão a par das peripécias que a From Software faz em Dark Souls, eu agora quero falar de um dos melhores mapas que eu já vi em toda essa franquia maravilhosa. Pra chegar lá, a gente primeiro tem que passar por Blighttown. Pois é, quem diria? Que pra quem não tá familiarizado é mais um poço de tristeza e amargura que vai te matar pelo menos umas 50 vezes se tu não levar uma plantinha roxa que tira seu veneno, porque, meu amigo, que lugar péssimo. Mas claro, que se tu for maluco da cabeça, tu não tá nem aí pra isso e vai explorar o mapa ao seu redor, que é tudo que um verdadeiro gamer faria. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. E você se depara com uma entrada em uma árvore totalmente suspeita, com um cadáver putrefato que te dá um dos itens mais inúteis do jogo. Parabéns. Você chegou na casa do Miyazaki. Mas claro que se tu for um true gamer, tu não vai cair nessa e vai perceber que tem uma parede invisível na sua frente. Tu vai finalmente encontrar um baú com 2 humanidades. Finalmente, algo que presta nesse mapa. Só que, como você é um verdadeiro fã de Dark Souls, você sabe que depois desse baú temos mais uma parede invisível que te leva para um túnel. E adentrando mais esse túnel, você se depara com uma bonfire. Não se preocupa, dessa vez é de verdade mesmo. E parabéns, meu amigo, você acabou de entrar no Grande Oco. Sim, esse é o nome do mapa e eu não tô nem zoando. E essa árvore é muito louca de explorar, não é tão difícil, afinal o único caminho que tu tem que seguir é pra baixo, mas tu pode se deparar com uns ramos que parecem ser bons de pisar, só que... Pois é, temos que lembrar que isso ainda é Dark Souls e que claramente teremos mais um dos inimigos mais chatos desse game que mesmo depois de mortos não soltam do seu pé. Depois de passar por alguns cogumelos boxeadores, tu encontra uma neblina e finalmente tu se depara um dos mapas mais misteriosos do jogo inteiro. E olha essa trilha sonora, meus amigos.
O Lago de Cinzas é o último remanescente da Era dos Antigos, que por algum milagre não foi completamente queimado por Gwyn. Uma das partes mais legais dessa área no jogo é que é possível enxergá-la do túmulo dos gigantes, quando tu tá prestes a ir combater o Nito. Com base no quão altas são as árvores ancestrais, parece bastante provável que essa seja a mais profunda camada do mundo, e explica como ela nunca foi encontrada durante o genocídio inicial dos dragões. A cinza no nome provavelmente se refere às cinzas das árvores ancestrais que foram queimadas pela bruxa de Islay, que compõe a maior parte da praia. Pois é, meus amigos, isso no chão não é areia. Essa área é uma área já conhecida por aqueles que são fãs de builds apelonas. Se você explorar esse lugar, vai se deparar com várias escamas de dragão. E ao matar a Hydra, ela dropa pra ti mais algumas escamas. Tu não sabe muito bem o que fazer com elas, mas conforme explora o local, se depara com uma das cenas mais legais do jogo: o Dragão de Pedra. O Dragão de Pedra é o único descendente dos dragões antigos que não foi corrompido pelo advento da disparidade com a Era do Fogo e manteve as suas escamas. Ele não tá realmente vivo, digamos assim, o que explica porque ele não luta ou te reconhece. Ele lidera o Path of the Dragon, uma aliança que permite ao jogador se tornar um discípulo dos dragões, buscando a transcendência através da transformação em dragão. Ao entrar no Pacto do Dragão, você é gratificado com uma pedra de cabeça de dragão que te permite transformar em meio que num híbrido dragão meio humano. E ao entregar 30 escamas de dragão para o Dragão de Pedra, tu recebe o torso de dragão, ou o resto do corpo, que finalmente te permite se transformar num dragão completo, que ao utilizar o item, seu dano aumenta em 25%. Ela é muito usada em builds one shot, onde seu único objetivo é evaporar os bosses com um hit. Não bastante, se você cortar o rabo do Dragão de Pedra, você recebe uma das espadas mais apelonas do jogo. Então sim, cara, esse mapa geralmente é esquecido nas nossas primeiras jogatinas, e a sua lore é muito complexa, embora não seja muito conhecida. Esse lugar te dá várias e várias recompensas, e eu admiro muito a capacidade da From Software de criar esse tipo de localidade e ela ser vista até mesmo de outros mapas, o que demonstra ainda mais a grandeza desse lugar. E o mais interessante é que esse é um dos poucos mapas que possui música ambiente em Dark Souls. Uma das características da série Souls é a ausência de música ambiente na maioria dos lugares, e é totalmente proposital. Pois quando nos deparamos com situações gloriosas ou perigosas como boss fights, temos uma experiência muito melhor, dando um sentimento de grandeza e perigo, onde seu único dever é derrotar o inimigo à sua frente. Mas Ash Lake parece ser diferente. Sua trilha sonora não é composta por instrumentos de sopro ou violinos, nem nada. É só um coral glorioso com algumas batidas poderosas de percussão ao fundo, reforçando ainda mais a importância desse lugar. Um lugar misterioso, de cinzas e perigo constante. Se formos observar de uma maneira mais filosófica e histórica da localidade, Ash Lake abriga um imenso corpo d'água que ocupa o lugar onde, na Era dos Antigos, existia a névoa primordial. Com o surgimento da primeira chama, a névoa, símbolo do nada e da estagnação, foi queimada e transformada em água, que passa a ocupar seu lugar. Assim, a água não é simplesmente oposta ao fogo, mas uma consequência evolutiva da disparidade. Ela substitui o nada como um novo tipo de estagnação, fluida, reflexiva e ambígua. A primeira chama rompeu a imobilidade do mundo antigo, mas sua queima transformou mais do que criou. Onde antes havia névoa, agora há chuva, rios, lagos e oceanos. A névoa não desapareceu por completo, ela se tornou o céu reflexivo de Ash Lake. Um espaço de antitempo, onde o fogo continua agindo metafisicamente. A lua e o sol são reflexos das forças da disparidade, e o céu de névoa funciona como um espelho cósmico, que grava a ação do fogo no tempo. Criaturas como hidras e basiliscos evoluíram em respostas a esse novo mundo, não pela seleção natural, mas pela adaptação ao colapso da realidade. Elas habitam a água como se fossem fragmentos da era passada tentando persistir. Ash Lake é um retrato de um universo onde a chama persiste contra sua própria lógica, como se fosse mantida viva por força bruta, ou por negação. Pra ser sincero, eu fiz esse vídeo com o intuito de mostrar a vocês o tanto de amor e carinho que foi colocado na produção desse jogo. Um mapa que a maioria dos jogadores nunca vão sonhar em pisar. Mesmo assim, possui uma das lores mais incríveis e uma grande quantidade de recompensas e curiosidades. Como por exemplo, esse crânio enorme. Tipo, você não sabe de onde veio, mas ele tá lá por algum motivo. Essa é a prova de que às vezes o que está implícito é bem mais gratificante do que está explícito. Ash Lake talvez nunca seja achada por 90% dos jogadores, mas mesmo assim os devs colocaram um trabalho admirável na criação desse mapa, o que aumenta ainda mais o valor desse jogo maravilhoso que é um dos meus jogos favoritos até hoje. Só Deus sabe o tanto de tempo que eu fiquei farmando aquelas escamas de dragão. Sério, cara, eu acho que eu fiquei pelo menos algumas horas farmando enquanto assistia algum podcast. Eu lembro de ter assistido o Gema Review inteiro do Gema Please sobre Dark Souls enquanto farmava, e se tu assistiu, tu tá ligado no tamanho daquele vídeo. Pois é, rapaziada. Por essas e mais coisas que fazem Dark Souls ser uma das minhas franquias favoritas de jogos. Não é um simples jogo, é uma experiência que só jogando pela primeira vez pode se ter.
Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir, hypar e comentar sua parte favorita do vídeo ou alguma crítica caso queira ajudar o canal a crescer. Muito obrigado pelo apoio, rapaziada. Ah, e só mais uma coisa, não se atreva a se tornar um vazio.